Ontem a CNN Brasil publicou uma reportagem que confirma muito aquilo que a gente já sabe, já imaginava também em relação ao que se passa nos bastidores do governo Bolsonaro. Foi uma conversa que um repórter da CNN ouviu entre o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-ministro Osmar Terra. Eu vou ler para vocês aqui o conteúdo da conversa entre essas pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: o jornalista ligou para o Osmar Terra, o Osmar Terra atendeu o telefone e não desligou, na verdade. Nem chegaram a falar nada e não desligou e o telefone ficou ligado. Daí ele foi para uma conversa com o Onyx Lorenzoni e ficou ali o repórter ouvindo toda a conversa. Para você ver o grau de amadorismo dessas pessoas, de um ex-ministro do governo Bolsonaro que quer voltar a ser ministro da Saúde agora. Então a conversa começou com o Osmar Terra dizendo o seguinte aqui sobre a política do governo. Tem que ter uma política que substitua a política de quarentena. O Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, é emblemático. Se Brasília começa a abrir, mas ele está com um pouco de receio. Qualquer coisa que fala em aumentar, daí mais adiante começa a conversa de fato entre eles aqui. Então o Onyx disse o seguinte, sobre o Mandetta. A conversa aqui gira em torno do ministro da Saúde, Mandetta, que está com a cabeça prêmio agora. O Onyx disse o seguinte: eu acho que esse contraponto que tu está fazendo em relação ao Osmar, né? Que o Osmar Terra está confrontando o Mandetta nas redes sociais. Daí o Terra disse: é complicado mexer no governo porque ele tá, que é o Mandetta. O Onyx diz: ele, o Mandetta, não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. Osmar Terra responde: e ele se acha. O Onyx diz: eu acho que Bolsonaro deveria ter arcado com as consequências da demissão. O Osmar Terra responde: o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. O Onyx retruca: uma coisa como o discurso de quarentena permite tudo. Se eu tivesse na cadeira, isso quer dizer, se ele fosse o presidente, o que aconteceu na reunião eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. E aqui volta o apelidinho do Bolsonaro lá, da rainha louca, né? Corte a cabeça deles. O Osmar Terra diz: você viu a fala dele depois, a fala do Mandetta, né? O Onyx respondeu: ali pra mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele, com o Mandetta, há 2 meses. Aí acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória. Osmar diz por fim: eu ajudo, Onyx. E não precisa ser eu o ministro. Tem mais gente que pode ser. Então você tem uma conversa aqui entre dois bolsonaristas, na verdade, né? O Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Bolsonaro, que atualmente está no Ministério da Cidadania, e o Osmar Terra, que já foi ministro, como eu disse. Então eles estão tramando aqui um modo para que o Mandetta caia. A gente sabe que o Mandetta está com a corda no pescoço, já tem um tempo, desde que ele começou a contrariar o desejo do Bolsonaro de acabar com a quarentena e pôr o brasileiro para a rua de novo para trabalhar e morrer no final. O Mandetta tem desafiado porque ele tem seguido as instruções internacionais nesse sentido, da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ele tem respeitado os procedimentos adotados em boa parte do mundo agora que está em quarentena. Como eu disse aqui já anteriormente, são 90 países que estão em quarentena agora, quase 4 bilhões de pessoas que estão em casa, e você tem um presidente que não quer isso. Ele quer que você volte a trabalhar. Ele quer que você esteja na rua, se contaminando, passando para o outro vírus, passando para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para que essas pessoas sejam hospitalizadas e possam morrer eventualmente. E como eu disse também ontem, deve ser muito tóxico trabalhar para o Bolsonaro, porque você tem essas conspirações ali, né, essas briguinhas internas, essas tramóias de bastidores. Então você tem aqui o Osmar Terra, que quer voltar para o ministério. Ele diz que não quer voltar, mas a intenção dele é clara, ele quer voltar e quer assumir o lugar do Mandetta aqui. E é alguém que nega o impacto do coronavírus e alguém que é a favor das políticas de abertura do Bolsonaro. E como a gente já disse na semana, o Bolsonaro, segunda-feira, quase demitiu o Mandetta, chegou bem perto disso, chegou a ser anunciado na imprensa que ele seria demitido e depois o Bolsonaro voltou atrás e, segundo as fontes jornalistas, isso se deu por articulação tanto no Congresso quanto uma articulação dos militares que convenceram o Bolsonaro que não era um bom timing agora, não era um bom momento agora para derrubar o Mandetta. Então, nessa semana, os ânimos se acalmaram um pouco, o Mandetta está lá fazendo o trabalho dele, está desprezando esse tipo de ataques que vem tanto do presidente quanto de outras pessoas, está fazendo o trabalho dele lá, mas certamente em algum momento aqui, em breve, a gente vai ver a queda do Mandetta, porque, como diz a conversa aqui entre o Onyx e o Terra, o Mandetta não segue as recomendações do Bolsonaro, não está alinhado com o presidente. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro muito bem disso, que durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, quando perguntado sobre questões sobre economia, sobre saúde, sobre algumas infraestrutura, por exemplo, sobre alguns temas específicos, o Bolsonaro dizia o seguinte: eu não sou economista, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou nada, na verdade. O Bolsonaro é um zero à esquerda, ele não é nada. Eu não sou nada, mas quando eu for presidente,
eu vou pôr ministros para cuidar disso. Eu vou escolher pessoas técnicas para cuidarem desses campos, dessas áreas, e essas pessoas vão me instruir sobre o que é melhor a ser feito. O que, em tese, parece ser uma boa alternativa, né? Era um bom modo para ele fugir da resposta, porque o ignorante completo, um asno, não sabia responder as perguntas, então ele fugia da resposta, e depois ele dizia que seria orientado por quem realmente entende do assunto. O que é louvável, em tese, pelo menos, que você siga recomendações de quem entende do assunto. Que você, se você não é um médico, que você ouça um médico. Se você não é um cientista, que você ouça cientistas. Se você não é um advogado, que você ouça advogados, e assim por diante. Se você não é um perito numa área, e você não tem o tempo nem o esforço para se dedicar a compreender aspectos daquela área, então é melhor que você ouça quem entende. E a gente tem reforçado essa mensagem aqui ao longo de muitos anos. Que a gente ouça, que a gente pare para ouvir quem realmente entende das coisas. Porque ninguém sabe tudo, e é impossível isso, na verdade. Ninguém sabe tudo. Então, em tese, como eu disse, é louvável que você tenha uma pessoa que fosse humilde o suficiente para ouvir sua equipe técnica. Porém, o Bolsonaro é tão incompetente que na escolha de ministérios, por exemplo, ele botou uma ala totalmente maluca. Então você tem lá Abraham Weintraub, que ontem estava lá uma hashtag o pior ministro da história do Brasil. Porque ele realmente é sádico, ele é uma negação. Então, você tem lá o ministro da Educação como o Abraham Weintraub, que odeia professores, que odeia universidades, que odeia estudantes, é alguém que odeia educação. Ele colocou lá a Damares, que é outra também, zero à esquerda total, que mentiu o diploma dela, que mentiu a formação dela, que era mestre em educação, que ela disse, eu acho lá que ela disse, ela é mestre em direito, e depois ela disse que era direito divino, sei lá. Assim, você tem realmente uns incompetentes lá. Então não adianta você querer ouvir seus ministros, sua ala técnica, quando essa pessoa não é técnica. Ernesto Araújo, por exemplo, para relações exteriores. Olavista total, delirante. Então é difícil você, zero à esquerda, incompetente, burro. Como é que você vai escolher uma equipe técnica competente para te orientar se você não sabe quem é competente ou não? Bem, daí entra o Mandetta. O Mandetta, quando entrou, foi muito criticado também, porque ele tinha um histórico como secretário da Saúde, um histórico negativo, ruim. Tinha uma visão de destruição também do SUS, uma visão de sucateamento do SUS, mas agora, nesse momento, foi alguém que encarou o desafio e está mostrando serviço, pelo menos. E justamente por ser da ala técnica, nesse sentido, né, alguém que é médico mesmo, alguém que tem uma experiência nesse campo, ele está contrariando o negacionismo da ciência do governo Bolsonaro. Então ele não está alinhado com o Bolsonaro porque ele não pode estar alinhado. Porque não faz sentido estar alinhado com o Bolsonaro. Não faz sentido que alguém venha aqui, o presidente da República venha aqui pedir para vocês voltarem para a rua, porque, gente, não é brincadeira isso. A gente vai entrar mais adiante nesse ponto aqui, voltar, só quero, antes disso, fazer um gancho aqui. Eu falei essa conversa entre o Onyx e o Terra, né? O Osmar Terra deixar ligado o telefone para que o jornalista ouça a conversa. Isso é muita incompetência, não é possível, gente, não é possível que isso aconteça. E essa semana a gente teve uma... Virou piada, na verdade, né? A gente teve um caso aqui com o General Heleno. O General Heleno, ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, ele é o chefe da inteligência do Brasil. Ele é quem coordena a inteligência do país. E o General Heleno publicou na internet, né, publicou no Twitter, uma imagem do laudo médico dele dizendo que ele não está com coronavírus mais. Só que nesse laudo que ele publicou, nessa foto que ele publicou, ele pôs o RG dele e o CPF. Gente, o que aconteceu em seguida é digno do Brasil mesmo. Eu vou ler para vocês aqui a reportagem que fala sobre isso. O que aconteceu com o CPF e o RG do General Heleno. De filiado ao PT a sócio de clube. Internautas não perdoaram o general e afirmam ter cadastrado seu RG e CPF em diversos sites. É oficial. Assinei o Globoplay no nome do General Heleno para usar mais uma semana grátis de pay-per-view do Big Brother. Valeu, meu chapa. Publicou um perfil no Twitter. Outra pessoa diz ter cadastrado o responsável pela inteligência da República como mesário voluntário das eleições de 2020. Graças a internautas, Heleno agora também é sócio do clube de regatas Vasco da Gama, embora o general já tenha feito declarações favoráveis ao Flamengo. Usuários do Twitter também usaram os documentos para conseguir algumas vantagens, como acesso a cupons de novos cadastros. Além de consultar o CPF do general no Serasa e no SPC, postagens brincam que usaram os dados para pegar empréstimos na Casa Bahia e na Crevisa. E daí o Gabinete de Segurança Institucional emitiu uma nota aqui dizendo o seguinte: os dados publicados constam do laudo sobre coronavírus do laboratório Sabin. Não são, portanto, dados sigilosos. Não há necessidade de qualquer operação de inteligência para obtenção de CPF ou identidade de qualquer cidadão.
são praticamente dados de domínio público. Qualquer prédio comercial com portaria organizada tira cópia da identidade de quem entra no edifício. Pessoas mal intencionadas sempre poderão se valer dos referidos dados. Se fizerem má utilização, cometerão crime e estarão sujeitas às penas da lei. Bem, eu entendo que esses dados não são necessariamente segredos de Estado, na verdade, né? CPF e RG não são, nada, a guardar dentro do cofre, né? Não são assim. Mas quando um ministro como o general Heleno publica um documento com seus dados na internet, me parece inevitável que na terra da zoeira, zoeira never ends, o Brasil não vai virar piada, isso não vai virar meme, não vai virar, chacota. Então os brasileiros foram lá e montaram o general Heleno, né? Fizeram piada mesmo e this is Brazil, né? Tem lá no filme dos 300 lá, isto é Esparta e isto é Brasil. Então as pessoas aproveitaram isso. Duvido que as pessoas fossem lá procurar os dados do general Heleno para fazer esse tipo de trollagem com ele. Mas quando ele vai lá e se expõe desse modo, as pessoas foram e fizeram, embora seja crime mesmo, e algumas pessoas vão se ferrar depois. Mas você vê o grau de amadorismo dessas pessoas, né? O grau de amadorismo do Osmar Terra e o grau de amadorismo do general Heleno. Pessoas que não pensam nas consequências das coisas que fazem, e nem do que falam. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, né? Como o brasileiro não está levando a sério essa questão aí do coronavírus, eu vi imagens ontem de alguns mercadões no Brasil, vi imagens de Porto Alegre, filas para comprar peixe, porque agora é Semana Santa, né? Hoje é Sexta-feira Santa, as pessoas não vão comer carne, eu vou comer carne aqui em casa, mas as pessoas não vão comer carne, fazendo fila para comprar peixe. E sinceramente, gente, o brasileiro não está levando a sério a situação. Não está levando a sério. Eu acho até desrespeitoso com o número de mortes que você tem no mundo hoje. Já são, ao todo, no mundo, eu vou olhar aqui o dado para vocês para não errar, já são 94.980 mortes pelo mundo. Tem uma reportagem que saiu recentemente também dizendo aqui que o coronavírus já matou, nesse ano agora, em 43 dias, mais do que a dengue, a H1N1, que foi a gripe, né, e sarampo em todo o ano 2019. Claro, isso no Brasil apenas, né, porque nesses dias aí, desde fevereiro, foram 941 pessoas mortas no Brasil. Pode não parecer muito quando você pensa nos dados absolutos de morte no Brasil, né, o número de homicídios que você tem por ano, mas em tão pouco tempo assim, e o vírus está se propagando ainda, isso é o começo do negócio, gente. A gente não viu nada ainda. A gente não viu nada ainda. Isso é o começo do negócio. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora, em pouquíssimos dias, já passou o número de casos de mortes da Espanha, aqui, que é o segundo país com o maior número de mortes no mundo. Em pouquíssimos dias, talvez amanhã, não sei, os Estados Unidos passa também a Itália, que é o país com o maior número de mortos, e no qual você teve uma situação calamitosa. Lá você tinha caminhões do exército levando os corpos para outras cidades porque não tinha espaço mais para enterrar corpos. Não tinha mais quem fazer isso. Então o brasileiro não está levando a sério a situação, gente. Eu vi, por exemplo, que caiu agora a adesão à quarentena para menos de 50% das pessoas. Elas estão na rua, as pessoas estão na rua. Estão fazendo fila para comprar peixe, gente. Ontem eu falei sobre isso aqui, como na periferia não estou levando a sério a situação, mas aparentemente não é só a periferia, não. Acho que o brasileiro não tem a paciência para esperar o pior, não tem, sabe, esse autocontrole. E daí falou assim, olha, já são 40 dias aqui de pandemia, não deu nada, não vai dar nada, vou voltar para minha vida normal. O brasileiro pensa que a pandemia agora é tipo lei no Brasil. Lei que não pega. Ah, essa lei não vai pegar. A pandemia não vai pegar aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem problema. Aqui no Brasil, como diria o Bolsonaro, o cara mergulha no esgoto e sai e não pega nada. Olha, que o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. E quando você tem um presidente com uma mensagem que reforça esse tipo de ignorância, esse tipo de descuido, esse tipo de irresponsabilidade, você leva a isso. Pessoas na rua fazendo fila para comprar peixe. Vocês não viram nada ainda, gente. Vocês não viram nada ainda. Você tem aqui na Europa, nos Estados Unidos, hospitais que estão abarrotados de pessoas. Pacientes nos corredores. Em Nova York agora, por exemplo, eles cavaram uma vala comum no Bronx para enterrar os corpos. Não tem espaço mais em necrotérios. Aqui em Madrid eles pegaram uma pista de gelo e fizeram de necrotério. Porque não tinha espaço para pôr os corpos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. No Equador, por exemplo, as pessoas com os corpos em casa. Pessoas queimando corpos nas ruas porque não tinha gente para recolher os corpos. Hospitais com corpos empilhados nos corredores. Não sei se vocês viram as imagens, como eu disse, não recomendo que vocês vejam, mas o brasileiro não entendeu o que está acontecendo. As pessoas ainda estão se contaminando, elas estão passando para outras.
estão enfileiradas, comprando para... É sério, gente. As cenas que eu estou vendo no Brasil agora, elas são desrespeitosas com os quase 100 mil mortos que tem no mundo hoje. Porque não acabou ainda. Isso é o começo para muitos países. Não acabou ainda. Nos Estados Unidos, os cálculos feitos aqui é que pode chegar só nos Estados Unidos a 100 mil mortos. Isso no intervalo aí de 3 meses. E o pior no Brasil está previsto para maio. Vocês não viram nada ainda. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre a conversa entre o Onyx e o Osmar Terra, querendo a cabeça do Mandetta, e ele vai cair em algum momento, não tenho dúvida nenhuma. E vai cair também depois, anotem aí, vai cair Moro, é capaz de cair Guedes também, porque o Bolsonaro quer a cabeça de alguns ministros, ele falou isso. O que você pensa sobre o general Heleno compartilhando dados pessoais dele na internet, e depois fizeram cadastro em Casas Bahia, fizeram um monte de coisa com os dados dele? E por fim, essas cenas aqui que estão sendo veiculadas agora dos brasileiros voltando à vida normal. Gente, vai ser uma catástrofe isso, vai ser uma tragédia no Brasil. Vocês não viram nada ainda.